Ainda dentro do contexto de sintaxe e pontuação, outro exemplo para você entender como funciona o emprego da vírgula. E a frase é: desde cedo e veja o que acontece. Desde cedo aprendi o valor da vida. E olha que lindo, uma vírgula. Desde cedo aprendi o valor da vírgula, ou o valor da vida. O que acontece? O examinador de prova sabe como a gente raciocina e ele coloca a vírgula exatamente onde a gente tende a inserir uma pausa. E aí, essa construção está certa ou está errada? Desde cedo aprendi o valor da vida. Certo? Errado ou... Oxe. E aí? Isso, essa construção está errada. Observe que aprendi nada mais é do que o verbo. De posse do verbo aprendi, você pode indagar quem é o sujeito. O sujeito não está na frase, mas você consegue supor o sujeito eu. Eu aprendi. Sabemos que é o sujeito eu, porque a terminação verbal, a desinência verbal, me indica o sujeito eu. Por isso, esse sujeito é chamado sujeito desinencial. Por alguns também chamado de sujeito elíptico, porque elipse é a figura de linguagem que consiste em você retirar um termo que facilmente pode ser subentendido. Portanto, você pode dizer que o sujeito está em elipse ou sujeito elíptico. Portanto, sujeito elíptico, desinencial, há também quem chame de sujeito oculto. Apesar de alguns gramáticos utilizarem a nomenclatura sujeito oculto, alguns órgãos examinadores não a utilizam. Mas há outras formas de dizer que o sujeito não está lá, mas você sabe dizer quem é. Você pode dizer sujeito subentendido, sujeito implícito, sujeito inerente, no contexto inerente à forma verbal, sujeito fossilizado, popularmente se diria sujeito mocosado ou mocado. Cadê o sujeito? Está mocosado, velho. Mas então, o fato é que o sujeito não está lá, mas você sabe dizer muito bem quem é. Sujeito oculto, elíptico, desinencial, subentendido, implícito, inerente ou fossilizado. Chame do que você quiser. O fato é que o sujeito seria eu. Muito bem. Eu aprendi. Sujeito, verbo, complemento. Fala a verdade. Esse verbo pede ou não pede um complemento? Converse com o verbo. No contexto, quem aprende, aprende? Ou quem aprende, aprende algo? Isso, quem aprende, aprende algo. O verbo aprender é um verbo transitivo o quê, por favor? Direto. Quem aprende, aprende algo. O verbo não exige preposição para conectar-se a seu complemento. Portanto, é um verbo transitivo direto. E eis aqui um objeto direto. Aprendi o quê? O valor da vida. Vista a construção da frase, enxergada a sintaxe, a estrutura da frase, volta a indagar. Boa pontuação essa daqui? De jeito nenhum, você não pode separar o verbo do seu complemento por vírgula. Esta vírgula está errada. Portanto, a frase vai ficar sem pontuação alguma. Desde cedo aprendi o valor da vida. Você pode até ler com pausa. Desde cedo aprendi o valor da vida. Mas colocar vírgula, nem pensar. Tranquilo? Olha agora um outro exemplo muito parecido com este. Começo do mesmo jeito, desde cedo aprendi, e olha só o que eu coloco aqui, que existe um tempo certo para tudo nesta vida. Olha aí, desde cedo aprendi. E olha o que eu vou fazer. Desde cedo aprendi que existe um tempo certo para tudo nesta vida. Agora ficou bonito. Eita, mas é fofa, espia, repara. Oh, mas é linda. E aí, certinho? Isso, tá errado de novo. Ué, professor, mas aqui a oração que apareceu é muito grande. Não convém eu colocar vírgula, não? Meu amigo, para o mundo. Para que eu vou descer. Pera. O que eu te falei? É pausa, é extensão que determina quando você vai ou não pontuar? Não, são as relações estruturais. Observe que, de fato,
na sequência, em vez de colocar simplesmente um objeto direto bonitinho na forma de um nome, de um substantivo, eu agora coloquei uma oração no lugar do objeto direto. E dentro da construção temos aí um verbo, ou seja, temos aqui uma oração. Mas veja, apesar disso, as relações estruturais se mantêm. Observe que o verbo continua sendo um verbo que exige complementação. Quem aprende, aprende algo. Consequentemente, o verbo continua sendo o verbo transitivo direto. Aprendi o quê? Isto. Que existe um tempo certo para tudo nesta vida. O meu objeto direto agora é um trambolho, mas é um objeto direto. Está na forma de oração, mas é um objeto direto. E permanece a relação estrutural. Eu não posso separar o verbo do seu complemento por vírgula. Portanto, a vírgula aqui igualmente está errada. Ou seja, tanto na primeira quanto na segunda, você não pode colocar vírgula depois de aprender, que você vai estar separando o verbo do seu complemento. Deixe-me ler a mente de alguém. Alguém pode estar pensando em que talvez a pontuação se desse assim. Desde cedo aprendi que existe um tempo certo para tudo nesta vida. Há pessoas que tendem a colocar uma vírgula depois da palavra que. Parece que essa palavra atrai uma pausa logo na sequência. Posso colocar essa vírgula aí? Claro que não. Veja, se você coloca a vírgula aqui, uma vírgula separa. Você está separando o verbo do restante do objeto direto na forma de oração. Portanto, essa vírgula igualmente estará errada. A frase correta, portanto, seria simplesmente a frase sem vírgula alguma. Desde cedo aprendi que existe um tempo certo para tudo nesta vida. Pode até ler com pausa, mas você não pode registrar a vírgula. Ficou claro?